Olá, pessoal! Aqui é Elisângela, professora de arte de vocês. E essa semana eu vou ter que dar finalização para o PET 6, tá? Então eu vou trabalhar com a semana 3 e a semana 4, ok? Nós vamos começar com as respostas do PET da semana passada. Eu vou ler o PET dessa semana. E na sequência eu vou dar as respostas do PET dessa semana, tá? E vou ler o PET da semana 4 e passar as respostas na semana que vem, ok? Então vamos lá? Agora, gente, como eu falei, eu vou responder as questões do PET 6, semana 2, tá? Geraldo Teles de Oliveira, o GTO, é um dos mais famosos e importantes artistas mineiros. Assinale a alternativa que indica qual o gênero da sua obra. Ele não era pintor, também não era dançarino, também não era artista digital, né? Então ele era escultor. Bom? Questão 2. Considerando a leitura do texto e os conhecimentos dessa semana, marque a alternativa que esteja correta. A. Em 2017, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou o selo postal veiculando um de seus trabalhos dentro da série dedicada ao segundo Festival de Arte e Cultura Negra e Africana. Não. B. GTO não conseguiu criar um estilo próprio para suas obras. Né? Só de ler até esse pedaço você já sabe que isso daqui é falso, porque ele tinha um estilo próprio, né? Por isso que ele era tão querido, porque o estilo dele era muito próprio. Sei, GTO nasceu na Europa. Não, né? Só de ler até esse pedaço a gente já sabe que está errado, porque ele nasceu em Minas Gerais, no Brasil. Então a resposta pode ser a D. Nas rodas vivas de GTO, o centro é comumente sugerido, mas quase nunca configurado. Como nas mandalas orientais, a multiplicidade de figuras resulta numa trama que as dissolve no ritmo dos cheios e vazados. Nos blocos formados pelas figuras, a rede humana toca-se pelas extremidades, mãos, pés, cabeças, formando elos infinitos. Tá certo porque foi recortado do texto, né, gente? A questão 3 é: observe as imagens das esculturas de GTO disponibilizadas no conteúdo dessa semana. Agora leia atentamente ao texto e faça um breve comentário sobre o estilo artístico de GTO. Cite as principais características da obra e sua opinião sobre o processo criativo do artista. É uma resposta pessoal, né, gente? Mas vocês poderiam ter ido lá no texto e falado sobre o estilo dele, o que vocês acham disso, né? Questão 4. Vamos produzir um desenho com as características das obras do GTO? Também é um trabalho pessoal, né? Eu quero ver os desenhos, quero que vocês caprichem bem nos desenhos para mim, tá bom? Para essa semana, para a semana 2 era isso. Agora eu vou ler o texto da semana 3, na sequência, a semana 4. Ok? Teatro de marionetes. Originado do termo francês marionnette, o teatro de é, marionetes ou fantoches é uma forma tradicional de apresentação artística. Consiste em bonecos que representam animais, pessoas ou objetos animados que são manipulados por pessoas através de cordas. Normalmente, quem manipula os fantoches são os marionetistas, que se apresentam escondidos atrás de uma tela. Apenas os bonecos ficam visíveis em um pequeno palco. O teatro de marionete é bastante utilizado para entretenimento do público infantil. O diretor francês François Truffaut, no filme Os Incompreendidos, apresenta um teatro de marionetes em uma das cenas mais conhecidas da história do cinema. Em um teatro com uma plateia lotada de crianças, Truffaut utiliza uma apresentação de fantoches para mostrar as emoções que o espetáculo causa nas crianças. A história apresentada é a Fábula da Chapeuzinho Vermelho, e é possível ouvir os gritos, ver as feições de angústia, alegria, susto e risos que a peça de bonecos causa no público infantil, sem a necessidade de seres humanos aparecerem em cima do palco. O filme de François Truffaut é de 1959, mas a história do teatro de marionetes surgiu na França durante a Idade Média. Na época, as marionetes eram chamadas de marion, um diminutivo para o nome próprio de Maria. A marionete também era conhecida na cultura japonesa pelo nome de bunkaru,
que era a apresentação de fantoches manipulados por varinhas. Esse tipo de utilização das marionetes pelos japoneses teve seu início no ano de 1684, na província de Osaka. Composição e manipulação das marionetes. Os três itens que formam uma marionete são o boneco animado, fios de manipulação e o comando, ou cruzetas, que é por onde o marionetista controla os movimentos do fantoche. Para manipular marionetes é necessário entender os princípios estruturais e mecânicos do movimento do corpo humano. Com o passar do tempo, essa arte foi incorporando novas técnicas e tecnologias que tornaram o movimento dos bonecos cada vez mais realista. Ok? Agora eu vou ler as questões e na sequência eu vou passar as respostas para vocês, tá bom? Atividades. Com base na leitura do texto, explique com suas palavras o que é e como é realizada uma apresentação de teatro de bonecos. 2. Com base no texto, leia atentamente as afirmações abaixo e identifique a alternativa incorreta, tá? Ou seja, que não corresponde à verdade. A. Os três itens que formam uma marionete são boneco animado, fios de manipulação e comando, ou cruzeta, que é por onde o marionetista controla os movimentos do fantoche. B. O teatro de marionete é bastante utilizado para entretenimento do público infantil. C. O teatro de bonecos ganha existência nos palcos por meio de movimento das mãos do ator que o manipula, narra a história e transcende a realidade, metamorfoseando o real em momentos de magia e sedução. Mas ele também tem um alto potencial educativo, podendo se converter em um poderoso instrumento nas mãos de um bom educador. D. O teatro de bonecos está sempre distante do entorno histórico, cultural, social, político, econômico, religioso e educativo. Em cada recanto do planeta, por conta da diversidade cultural, ele recebe um nome distinto. 3. Leia com muita atenção as alternativas abaixo e marque verdadeiro e falso. Em terras americanas, o teatro de bonecos chegou pelas mãos dos colonizadores em meados do século XVI, na era das grandes descobertas. No teatro de bonecos, a graça do boneco está em sua associação de movimentos e sonoridade, o que encanta e seduz principalmente o público infantil. Normalmente, quem manipula os fantoches são os marionetistas, que se apresentam escondidos atrás de uma tela. Apenas os bonecos ficam visíveis em pequenos palcos. Originado do termo brasileiro marionete, o teatro de marionetes ou fantoches é uma forma tradicional de apresentação artística. Consiste em imagens que representam animais, pessoas ou objetos animados que são manipulados por pessoas através de cordéis. 4. Observe a imagem e leia o texto novamente. Faça um breve comentário sobre o teatro de bonecos. Não se esqueça de dizer se você já participou ou assistiu a alguma peça de teatro onde se utilizava marionetes, bonecos ou fantoches. Agora, gente, eu vou dar as respostas para vocês, tá? Daqui a pouquinho. Respostas do PET agora, gente. O teatro de bonecos é 1. Com base na leitura do texto, explique com suas palavras como é realizada a apresentação do teatro de bonecos. O teatro de bonecos é a arte de dar vida a bonecos inanimados, fazendo com que eles apresentem atitudes humanas em cena. E assim o teatro cumpre a sua função artística, de forma crítica ou como exposição da vida real. Esses bonecos ganham vida no palco através das mãos do ator que o manipula, conta a história e faz com que eles pareçam reais, né? Essa é a resposta certa. É o que eu errei. Pareçam reais, ok? 2. Com base no texto, leia atentamente a afirmação abaixo e identifique a incorreta. Então, gente, a incorreta é a letra D. O teatro de bonecos está sempre distante do entorno histórico. Mentira, ele está sempre próximo do entorno histórico, ok? Agora, 3 é. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa, ok?
E a resposta da 4, gente, é resposta pessoal, tá? É para vocês fazerem um comentário sobre o teatro de bonecos, tá? De acordo com a sua opinião, ok? Agora eu vou ler o pet da semana 4, tá? O pet 6 semana 4. E semana que vem eu vou trazer as respostas junto com o pet 7, ok? Na semana 4, gente, a gente vai falar do teatro, do grupo de teatro Giramundo, que é um grupo de teatro de bonecos muito famoso aqui no Brasil. Grupo de teatro O Giramundo. O Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Teresa Veloso e Madu. O grupo montou 36 espetáculos, construindo um acervo de aproximadamente 1.500 bonecos. A atenção plástica e o cuidado técnico na construção de bonecos e espetáculos, aliados ao interesse pela cultura brasileira, proporcionaram reconhecimento nacional ao Giramundo, colocando-o na história do teatro brasileiro. Hoje, a ideia de grupo de teatro que girou as atividades do Giramundo durante 30 anos cede espaço para um núcleo multimídia experimentador de bonecos em múltiplos aspectos e do movimento como matéria de pesquisa, onde convivem bonecos reais e imagens digitais. Essa mistura do teatro de bonecos e animação e a atuação como um museu de teatro escola modelam o Giramundo do século XXI. Durante os anos 2000, o grupo se institucionalizou e ampliou sua pauta de atividades, abrindo seu museu, escola e estúdio de animação, incorporando a criação de produtos como livros, vídeos e brinquedos. Apesar das profundas mudanças estruturais e de alterações estéticas significativas da última década, a imagem do Giramundo como um grupo clássico apegado à interpretação da cultura brasileira ou de um núcleo erudito de artistas plásticos e designers em constante labor manual para a realização de uma produção artesanal e projetada ainda permanece. A imagem do Giramundo como um grupo de madeira esculpido por artesãos cede lugar a um grupo que mistura teatro de bonecos e cinema. Experiência como Pinóquio, Hoje é Dia de Maria, Mini Teatro Ecológico, 20.000 Léguas Submarinas, Teatro Móvel, Mitologia Fantástica, Metas do Milênio Futura, Dango Balango, né? Segue o Beco, Teatro do Mundo, Manual do Marionetista, Giramundo, Reconta indicam que existe um Giramundo novo em andamento, diferente do Giramundo universitário, reinventado pelas criaturas que ele mesmo inventou. Inclusive, gente, o Dango Balango era muito legal, ele passava na televisão e eu gostava muito. A trajetória de teatro do grupo demonstra dois caminhos que desembocam no futuro: a ampliação das abordagens do boneco, por um lado, e a pesquisa sobre movimento do outro. O centro de pesquisa do Giramundo, ou a sua matéria de trabalho atual, é bipolar. Ao lado do boneco, o movimento nem sempre juntos. Tudo que se move passou a interessar e esse interesse provoca contatos e interseções com novos campos. O giramundo é a resultante dinâmica dessas forças, uma ideia em movimento. Definições: 1. O Giramundo é um grupo de teatro de bonecos, cujo centro de identidade repousa sobre atividades de construção de montagens teatrais, mas seu centro de gravidade vem progressivamente se deslocando para a investigação do movimento em suas múltiplas formas, utilizando-se de diversos meios para pesquisar esse movimento, dentre os quais o boneco. Esta translação se iniciou com as pesquisas em vídeo e animação realizadas a partir de 2001. Notadamente, o teatro de sombras e o stop motion com as pesquisas de cena, especialmente na interface entre teatro, dança, cinema, música, robótica e escultura cinética. O Giramundo é um grupo 2. O Giramundo é um grupo composto de muitas partes compostas na estrutura,
Museu, teatro, escola, animação, produtos que distingue mais como centro de referência do que como grupo de teatro convencional. Essas características multi-interdisciplinar de funcionamento correspondem à forma orgânica atual do Giramundo. 3. O Giramundo é um grupo tradicional, pois é depositário da experiência artística de um mestre do teatro de bonecos, Álvaro Apocalipse. Tradicional, mas não conservador, pois na prática o respeito e cuidado com a história não se confundem com a repetição. Por isso, conservar suas origens sem perder o ímpeto criativo é um dos mais importantes impulsos do Giramundo. O Giramundo foi desde sua criação um grupo artístico animado por forças diferentes. A influência das artes plásticas em suas correntes e proposições é uma marca da estética do grupo. Até hoje, o Giramundo faz um teatro plástico onde os elementos cênicos são criados a partir de princípios do desenho, escultura e pintura. Por outro lado, a origem histórica artesanal do ofício do marionetista aproximou a oficina do Giramundo a um ateliê de artes e ofícios. Hoje, o Giramundo incorporou o design como filosofia e prática em seu processo criativo e construtivo. Essa adoção de novas metodologias e tecnologias vem transformando o grupo, aproximando de processos industriais capazes de ampliar o potencial expressivo da cena dos bonecos. 5. O Giramundo iniciou em 2012 a análise da sustentabilidade ambiental dos processos envolvidos em sua prática de construção de espetáculos. Essa iniciativa marca o surgimento de um novo perfil definido pelo respeito à natureza, pela pesquisa e por processos sustentáveis no campo da produção teatral. O Teatro Giramundo. O Teatro Giramundo é o espaço de apresentação e ensaio do grupo. Pela primeira vez em sua história, o funcionamento funciona dentro do museu, em programação permanente. Sua existência potencializa a atividade educativa, permitindo à Escola Giramundo espaço para experimentação e formação nos campos de manipulação, montagem de cena, cenografia e cenotécnica. O espaço do teatro imprime vitalidade ao espaço museológico e a atividade da escola cria um ambiente fértil de crítica e interação para a criação teatral. A Escola de Teatro Giramundo. O Giramundo nasceu imerso em processos de educação. Sua origem universitária, pelas mãos dos artistas professores e a presença permanente de alunos em suas equipes, estimulam o desenvolvimento de métodos de criação e produção do teatro de bonecos. As oficinas do grupo contribuíram para a qualificação de marionetistas e novas companhias ao longo de sua história. O grupo entende a dificuldade do jovem marionetista que busca conhecimento, ou do professor que se interessa pelo uso do boneco na escola, ou dos que procuram espaços com cenógrafos, construtores, figurinistas e iluminadores, pois nos faltam escolas profissionais de teatros. Por isso, a Escola Giramundo é um objetivo permanente do grupo. Museu Giramundo. O Museu Giramundo foi aberto em Belo Horizonte no dia 26 de setembro de 2001, com o objetivo de preservar e exibir o acervo do Giramundo. O Giramundo percebeu que há dois bons modos de conservar o boneco: colocando em atividade no teatro ou deixando em exposição. Estes são os destinos das marionetes do grupo. Os que não estiverem sob as luzes dos refletores deverão estar sob o olhar do visitante do Museu Giramundo. O museu estará fechado durante 2019. A sua reabertura é prevista para 2020 nas atividades comemorativas dos 50 anos do Giramundo. Aqui é a imagem, né? Museu. E agora eu vou ler as atividades para vocês. Com base no texto e em seus conhecimentos, faça um comentário sobre o grupo Giramundo e suas principais características artísticas. 2. Com base no texto, quais são os dois bons modos de conversar os bonecos?
Escreva com suas palavras. 3. Faça uma leitura do texto e identifique nas expressões abaixo as que são falsas e verdadeiras. O Museu Giramundo foi aberto em Belo Horizonte em 26 de março de 2001, com o objetivo de preservar e exibir o acervo do Giramundo. O Giramundo é um grupo de teatro de bonecos cujo centro de identidade repousa sobre a atividade de construção de montagens teatrais. O Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. O grupo montou 66 espetáculos, construindo um acervo de aproximadamente 3.000 bonecos. Durante os anos 2000, o grupo se institucionalizou e ampliou sua pauta de atividades, abrindo seu museu-escola e estúdio de animação, incorporando a criação de produtos como livros, vídeos e brinquedos. O Giramundo é um grupo tradicional, pois é depositário da experiência artística de um mestre de teatro do teatro de bonecos, Álvaro Apocalipse. Tradicional, mas não conservador, pois na prática o respeito e cuidado com a história não se confundem com a repetição. Por isso, conserva suas origens sem perder um ímpeto criativo, e é um dos mais importantes impulsos do Giramundo. 4. Faça a leitura do texto dessa semana e identifique na frase a seguir qual é o trecho que está faltando. O Giramundo é a, é a resultante dinâmica dessas forças. Processos sustentáveis, A. B. Uma ideia em movimento, C. No Museu Giramundo e D. Teatro de bonecos. Né, gente? Então, esse daqui é o fim do PET 6, tá? Semana que vem eu dou início ao PET 7 e trago as respostas desse PET para vocês, tá bom? Bom restinho de semana para vocês e até semana que vem.